Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar, agradecer a Ele. E depois vamos cantar os hinos, louvar ao Senhor. Enquanto chegam mais, estamos esperando, só Deus sabe. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que Tu nos está concedendo agora. E não somente por essa, por todas que Tu nos tem nos dado nas nossas vidas, e aqui nesse público aqui, e todas as vezes que Tu trouxeste nós aqui. Estamos gratos a Ti, por causa de Ti e por amor a Ti, mesmo nossos amores sendo fracos, mas graças a Ti, por causa de Ti, que nós estamos aqui, que nós chegamos à fé genuína, que Tu conhece os nossos corações. Que Tu um dia enviou o Teu Filho a este mundo para morrer numa cruz para pagar os pecados. E pedimos a Ti, em favor dessa reunião que nós temos aqui, nessa hora que vamos passar reunidos aqui como igreja tua, nos hinos que vamos cantar para Te louvar. E também, depois a mensagem vai ser exposta. Pedimos em favor de cada pessoa que está aqui presente, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão ouvindo, aqueles que não vêm, aqueles que estão trabalhando. Pedindo também em favor da família de nossos filhos. E também aos nossos irmãos sanguíneos, e nossos irmãos em Cristo Jesus. E a todas as igrejas que reúnem no seu local. E aqueles também, Pai, que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. Mas que um dia vamos ter o privilégio, como filho Teu, conhecer ela agora. Em nome dele, que pedimos em nome dele, agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém? Boa noite. Boa noite. Então vamos começar a orar a Deus. Se tiver uma palavra para alguém antes, pode dizer. Vamos orar. Qual é o hino? Música
ser 81?
Ah, sim. Eu como a igreja e o nosso Senhor. Jesus Cristo. Então é esse dos nossos estimados e amados visitantes, que o Senhor abençoe a cada um com as necessidades de cada um, pedindo o Senhor nesse momento que abençoe o culto, que aceite o nosso louvor, a nossa oração, pedindo ainda favores que me encontram aqui, onde encontra cada um, aqueles que têm visitado, que falam também, cada família rejeitada e o pastor, a direção do trabalho, tudo isso, no perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que o Senhor nos livra desse mal que está na terra, pela sua infinita bondade e misericórdia. Amém. Então o que eu vou falar hoje? Então, porque dizem tanto que quem já conhece o Evangelho, não quer demais ouvir o Evangelho. Tem que pegar um assunto, mas não é outro. Então vamos falar Satanás aprisionado por 1000 anos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20. E a página é 1351. É lá no final do último livro. Apocalipse, capítulo 20. Quando é que Satanás vai ser preso? Vai ser preso Satanás, ele é o chefe, né? E todos os soldados dele. Aí, Jesus, o nosso Senhor, não vai ter um rival aqui na terra, esse mundo, de Satanás. Hoje, ele não está preso, como muitos pessoas dizem. Satanás, ele está solto. Ele está governando, talvez, este mundo, ou a maioria. Porque a Bíblia disse, né? Ele é o pai da mentira e toda vez que usa mentira, está glorificando, está agradando ele, está sendo guiado por ele. Infeliz. Ele é um infeliz que não tem como a gente imaginar Satanás. Então vamos ler aqui o versículo 1 ao 4, depois continua. Olha bem o que disse João aqui. Estão vendo que Satanás preso. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Todos acharam? Ali, capítulo 20. Todos, né? Página falei 1351. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, por selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. E depois, diz, não importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí, o que ele está dizendo aqui? Esses que foram decorados, crente fiéis, o crente que é fiel, isso vai ser aqui no final da grande tribulação, que vai ser o maior ataque.
O maior trabalho de Satanás está por vir. Aí ele vai perseguir mesmo com unhas e dentes, os soldados dele, o anticristo. Vai ter, eu estive estudando esses dias, isso é o expositor que diz, que o sinal da besta, a maior vai atingir o mundo todo. Mas pelo que dá a entender lá, que não tem sinal para falar entender, eu estudei tudo isso o tempo todo, né? Aqui não vai tanto o sinal da besta, mas naquela parte de Israel, em volta, a Itália, a Europa, lá vai ser muito sofisticado que Cristo andou na rejeição dos apóstolos. Vai atingir o mundo inteiro, mas não vai ser como lá. Mas de uma forma e de outra vai ser difícil. Então, aqui nós vemos Satanás aprisionado por 1000 anos. Esses 1000 anos, depois de passar a grande tribulação, que aí Satanás ele vai estar preso, mas vai ter um pecado lá, mas não por causa dele, por causa que vai entrar pessoas como nós estamos aqui, com a corpo que foi salvo no último triz. Esses não foi salvo pela fé. Então eles não vão ter o privilégio de ter o corpo glorificado, e vai entrar muita gente, como nós estamos aqui, mas com a velha natureza, com o pecador, que vai ser pecado. Mas só que não é culpa de Satanás. Você vê que os animais vai ser tudo, não vai ser mais inimigo do homem. Porque o Satanás está preso. Quando o Satanás derrubou a raça humana em seu pecado, ele afetou até os animais. Então, nesse capítulo 20, vai falar que Satanás será aprisionado por 1000 anos, por isso ele, neste tempo, não irá tentar mais o mundo, ele vai estar preso. Satanás, ele não é amigo, e sim, ele é um enganador. Não se esquece que ele enganou Eva. E também Eva, enganada pelo Satanás, porque não fala que Adão foi enganado. Adão foi iludido por mulher. E isso vem até hoje. Muitos homens se deixam iludidos a ser pela mulher. A mulher é com o jeitinho doce dela de falar, o jeito. Ela ilude o marido. Ele foi iludido e foi na dela. E também fala que os anjos também são muito notáveis no plano de Deus. Deus usa os anjos em sua obra. Refere-se ao mesmo lugar registrado no capítulo 9, se não precisa ir lá, mas se quiser eu vou ler aqui. Ali é dada a chave a Satanás. Vamos ver, vamos prestar atenção. Capítulo 9, porque para versículo 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta. Aí está nas trombetas, são 7. Ele tocou assim, a 5ª trombeta. Uma estrela do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Mas esse anjo aqui do capítulo 20, versículo 1, tem a chave também, insinua que a tinha todo o tempo. Mais provável é que Deus permite que este anjo entregue a chave a Satanás, talvez literalmente. Então, os irmãos, e prendeu o dragão. Fala que prendeu o dragão, a antiga serpente, fala no versículo 2, que é o diabo. Encerrou, quer dizer que prendeu, algemou, cerrou aqui na porta da cela. Ele e os demônios. Não ficou no milênio, não vai ficar ninguém.
de Satanás. O espírito dele, os demônios não vai atentar. Aí a própria natureza do homem. Então, um anjo descendo do céu aprisiona Satanás. Vamos ver de novo. Apocalipse capítulo 20, estou no início. Então o anjo ele desce dos céus, prende Satanás por 1000 anos, durante o milênio. Durante o milênio. Só que o milênio é 1000 anos. E nós, no Brasil, está com quanto? 523 anos. Veja a população do Brasil. Não é? Foi descoberto em 1500 a história. Então o Brasil está em 2023, 523 anos. E agora o milênio é 1000 anos. Reinando com Cristo e Cristo na terra. Vai ter um grupo, os cristãos que ressuscitou na primeira ressurreição, vai estar reinando com Cristo, corpo glorificado. E aqueles que não foi transformado no corpo glorificado, que foi salvo no último momento, eles vão estar lá como nós estamos aqui. Os mártires fiéis também voltaram a viver e reinar com Cristo, que foi ressuscitado na primeira ressurreição. Os ricos, o anticristo, que a besta matou muita gente na grande tribulação, morreu. Mas na vinda de Cristo, naquela hora que ele morreu, no mesmo momento, o Espírito foi para os céus. Não sabe o tempo, né? Quantos anos? Grande tribulação é 7 anos. Então, e aí, depois, quando na volta, já vem tudo com Jesus. E os que morreram também, desde Abel, ou desde Adão e Eva, se Adão e Eva converteu, não fala. Se for todos que converteram, que aceitaram o sacrifício, embora que Jesus não tinha morrido na cruz, se eles aceitaram a Deus na sua vida, eles vão tomar parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que tomam parte da primeira ressurreição. E aquele que hoje é de parte deste mundo, sem o Espírito Santo habitando, sem passar pelo novo nascimento, eles não vão tomar parte da primeira ressurreição. Isso é óbvio. Isso não é história. Ele vai ficar para a segunda. Aí, só que o nome que morreu, a alma já vai para o inferno. Então, e depois de 1000 anos, que passar 1000 anos, quando acabar a Bíblia fala, Satanás é solto e reúne as nações. Ele vai reunir as nações para a batalha. E finalmente tomando todo o poder novamente. Por quê? Não vai entrar no começo do milênio, na entrada no milênio, não vai inaugurar o milênio aqui na terra, não vai entrar ímpio. E tem alguns que dizem que entra ímpio. Se entrar ímpio, vai contra o que Jesus ensinou, que é necessário nascer de novo. O milênio já vai parte do reino de Cristo, do reino de Deus. Mas só que vai entrar pessoas, carne e sangue, como nós estamos aqui, vão procriar, vai nascer, aí vai nascer ímpio. Mesmo esses ímpios que nascem, eles não vão ser tentados pelo maligno que está preso, mas nasce, pronto, e cresce. E muitos vão converter, mas muitos talvez não, que vai ter uma nação, né? E aquele que for ímpio, que ele fala aqui que ele vai reunir com as nações, a ímpia. Vamos ver, tem 4 nomes para Satanás. Primeiro, como dragão, fala o dragão. Ele mostra seu poder, porque o dragão tem poder. Então ele primeiro, como dragão, ele tem o seu poder. Segundo, como serpente, o que fala? Ele mostra a sua astúcia, que enganou Eva, astuciosa. Então tudo o nome de Satanás. Terceiro, como o diabo, ele mostra como o diabo, ele é o
acusador. O diabo é o acusador. Ele que acusa. E no quarto, como Satanás leva adversário de Deus, de Jesus. Então, dragão, com seu poder. Segundo, serpente, porque ele foi astucioso, uma astúcia. Tudo que engana é porque ele tem astúcia, ele usa. Tem artimanha, tem facilidade, tem bom de conversa, de lábios, de armar uma história para convencer alguém, persuadir alguém, querer convencer. Tem muita gente que tem uma máquina tão bem arrumar o assunto, prepara bem, que faz a pessoa, se não conhecer bem, convence a sair do certo para crer no errado. Fica duvidoso. E como o diabo, acusador, e Satanás adversário. E preso com grade cadeia, levado pelo anjo lá preso. E foi lançado no abismo, e ali encerrou, pôs selo sobre ele, fala no versículo 3. Foi lançado, para que não mais engane. O versículo texto está dizendo para que não mais engane as nações. Então Satanás, no milênio, ele não vai enganar mais ninguém. Vai enganar a pessoa por a natureza velha dele mesmo, maligna, ainda de Adão e Eva, em quem nasceu. Então, até que 1000 anos se acabem. Aí depois que acabar o 1000 anos, diz que importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Não fala quanto tempo é, fala que um pouco de tempo. Solto do abismo onde ele está, para mantê-lo ali, preso por 1000 anos. E no final desse período de 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Aí ele vai sair de furioso. Mesma coisa de soltar um animal, um leão da jaula. Vocês já lembram? Quem assistiu o Toriado, ele soltava o animal lá, assistiu muitas vezes. Todos saía cuspindo fogo. Está preso, que é o caso dele. E ele voltará a tentar enganar as nações. Mas só que ele não terá êxito, não vai ter sucesso. Não nos diz quanto tempo será esse pouco de tempo. E no versículo 4, fala: e vi tronos, João, visão de João, e assentaram-se sobre ele, sobre esse trono, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas, interessante aqui, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, degolado em que período? Da grande tribulação, depois da metade dos 3 anos e meio. Olha, o Apocalipse, a Bíblia inspirada por Deus, para Deus tudo já está acontecido. Na prática ainda não. Deus sabe cada um. Deus já fala degolado. Talvez essas pessoas nem não nasceram ainda, assim que nós não sabemos o tempo. Mas pelo que vai, não sei se vai indo por tempo. Pelas guerras que está acontecendo, vai indo, não acaba, vai indo. Assim, a gente vê que o mundo está condenando. É como um navio do casco furado, está afundando, e eu estou festejando, ninguém percebe. Pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Hoje ninguém está. Bom, deve em algum lugar está acontecendo isso. Mas no nosso meio, que nós até nós conhecemos, chegamos, não. Ninguém está sendo decolado. Já pensou se chegar uma pessoa, as autoridades aí, pegar todos os cristãos, olha as irmãos? Não é fácil, não. Não é fácil, mas eu acredito que o cristão pensa. O cristão, por mais fraco que seja, vai ter alguém forte de Deus.
fortíssimo, que é o Espírito Santo. Por quê? Aqui fala, não adoraram a besta. Hoje, você tem muito cuidado com quem adorar. Olha, Monaniel diz uma frase que eu sempre falo, não é falar da imagem, mas tem coisas piores que a pessoa adora. Tudo que você colocar no lugar de Cristo, na sua vida, ou na nossa vida, vamos falar, não vou falar suas, minha, na nossa, nós cristãos, tudo aquilo que nós colocarmos no lugar de Cristo na nossa vida, nós estamos sendo adorando. Naquele momento nós estamos pecando, nós não vamos para o inferno, porque nós temos o Espírito Santo. Ninguém perde a salvação. Mas ele está entristecendo o Espírito Santo e as orações podem ser impedidas de ser ouvidas. E eles não receberam o sinal em suas testas, está falando, e nem em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles morreram e viveram de novo depois. Por isso que mata o corpo, mas a alma não mata. Quem tem poder para matar a alma é Deus, que lança lá no inferno. Morte, ele fica separado de Deus para sempre. Então aqui ele classifica os outros santos da grande tribulação que entregaram as suas vidas por causa de Cristo. A ideia é que estes serão incluídos na primeira ressurreição. Está classificado como os salvos, morreram, entregaram suas vidas para Cristo de verdade. Os irmãos devem começar cedo servir o nosso Senhor. Quanto nós temos tempo de dar, entregar o nosso máximo de adoração para o Senhor. Procurar de nós o máximo tempo que nós pudermos, quando Ele nos dá vida, quando Ele nos dá saúde, quando Ele nos dá pena, energia para nos levantar, porque eu tive essa experiência essa semana. Então eu entendo, agora eu estou entendendo. Quando não dá força, não tem condições de você levantar, nós sentia a falta da igreja, e a mulher falava, ficava admirada, falava, não sei como as pessoas não ficam fora da igreja o tempo. Achava estranhado como que ficam. Porque não dá. Eu orava em favor, eu lembrava dos irmãos. Os irmãos, não é para acabar. Nunca fiquei fora, desse jeito, fora do culto. A doença é terrível. Nós não sabemos de amanhã. Então, quando Ele está dando só, dá graças a Deus. Vou servir Ele. Quando Ele me põe na comida e põe na cama, vou orar. Nem devemos ser gozados até nisso. Não estou na igreja, estou doente, mas vou orar para quem está em pé, para quem tem a saúde, que vai na igreja de sirva. Então, nota bem desses a ressurreição da vida eles passaram. E nós vamos ter o privilégio de passar por essa ressurreição. E eles desfrutaram de todos os privilégios, esses mártires. Nós estamos longe de ser esses mártires. Se destacaram aqui como um grupo mais notável de testemunhas fiéis, está falando. Testemunhas fiéis. Não abandonaram a Cristo. Note bem, Daniel, só olha para os passados, entregaram a vida mesmo, jogaram na cova do leão. Pega que eu te jogo lá, se você não é contra Jesus, está lá o leão na onça lá, irmão, você é prova de fogo, você para quem tem fé, né? Não adianta nem fazer esses cálculos, pensar, porque é assustador. Mas outros santos não são excluídos
desses privilégios também. Porque muitos irão encontrar com corpos naturais no reino milenar. Tem outros também que é predestinado, que Deus já conhece antes. Deus sabe aquele que vai passar aqueles 7 anos, durante os primeiros 3 anos, a Bíblia fala que é de paz. E Deus já sabe aquele vai ter força de vento alto. Se morre, mas tem muitos que vão. Deus já sabe preparado que vão aceitar no final. Tem gente que só vai acreditar, mas não tem multidão. Porque se não for assim, não vai ter mais gente de corpo natural no milênio. Por exemplo, se tudo acabar nessa época que eles estão vivendo, neste mundo, no final deste mundo, se ninguém se converter no último dia, que diz que o último dia, diz a história, a explicação, que vai ser o dia da maior evangelização que houve em toda a face da terra. Quando na vinda de Jesus, que ele antes dele desce, encontra com ele nas nuvens, depois ele desce contra, destrói tudo. É assim, mais ou menos. A gente não sabe isso bem certo, mas sabe que aí vai ter as conversões de que vão ver a conversão dos judeus. Aí os gentios, os judeus espalhados, vê aquele restante que sobrou, porque o anticristo não era muito. Aí então vai esses pessoal que salva na hora, então eles não vão ter o corpo glorificado, eles vão entrar assim, muitos, milhares, milhões, não sei. É muita gente que vai estar no milênio, mas só e pecador, mas pecador arrependido. Então, é esse grupo naturais do reino milenar. Esta é a idade do período do milênio com Cristo reinando junto aqui na terra. Antes do novo céu e da nova terra. O novo céu e a nova terra é depois que acabar de encerrar o milênio e ter o julgamento do grande trono branco. E o tribunal de Cristo também não podemos esquecer que é para os cristãos. Aí no 5 ele fala aqui que não lembra. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. Agora os outros que morreram sem a salvação, sem o novo nascimento, olha aqui, ó. Mas os outros mortos que morreram sem o Salvador, muito vai estar sempre, porque o mundo continua até hoje. Santos salvos e os não salvos. E aqueles não salvos que morreram, fala aqui, ó, eles não reviveram. Morreram. E diz que vai ser a maior ceia dos animais, dos arbustos, das águias. Não vai ter velório, vai ser pior que a pandemia. Imagina só. Até que passem os 1000 anos se acabarem, vão ficar aguardando depois a segunda ressurreição. Corresponde até aos bons convertidos. De todo o fato de todos aqueles que viverem. Vamos pegar desde hoje. Vamos pegar desde o começo. Todos aqueles que viveram, partiu desse mundo, não arrependeram, eles não vão ressuscitar nessa vinda de Cristo, a primeira ressurreição. Agora, os que morrerem de agora para frente, sem a salvação, note bem, não vão ressuscitar. O pior, eles já começam o sofrimento na hora de partir. Na hora de partir. E eu falei que eles iam, vou para casa aqui que eu preguei um dia isso, no momento que partiu, não é depois nesse segundo, não sabe. Ou vai para os céus, quem morreu com Cristo, e o que não morreu com Cristo vai para o inferno. Aí
Aqui não acredita, não, o mundo acaba para quem morre. Não é isso que falam. Aproveitar enquanto está vivo. E nós vamos, os crentes, nós envolvemos nesse lado, nós ficamos envolvendo com as coisas do mundo. Mas nós envolvemos e não envolvemos também, porque sabemos que isso não serve nada. Fica. O nosso corpo fica. Vai ser sepultado, velado, porque a família vai cuidar disso. Mas se não cuidar, fica. Vai dar a alma para os céus. E lá está ciente, não está. Quer dizer que não está chegando nada, não. Está mais vivo que nunca. Aqueles que morreram antes não irão tomar parte na primeira ressurreição. A alma e o espírito dessas pessoas que morreram sem conversão continuarão no inferno. Aguardando os 1000 anos passarem. Sofrendo. Lucas 16, 19 e 31. Lá proclama o fato que há 2 ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, que é depois de 1000 anos. Eles estarão separados por 1000 anos. Versículo 6. Aí olha bem, fala. Vou parar aqui porque eu vou encerrar aqui com chave de ouro. Vou até marcar a cor aqui. Então, Senhor, bem-aventurado e santo aqueles que tomar parte, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ó, milênio. Entendeu? Você chamou de bem-aventurado, felizardo, não tem como explicar. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. São os santos salvos. Vamos pensar que são os batistas. Tem muitos batistas, irmãos, que só tem um nome. O batista é o nome, colocar o nome da igreja, os batistas. Não é nascido de novo. É nascido de novo. Quem tem Cristo, não, o Espírito Santo habitando, pode estar onde for. Pode ser que nem fez parte de igreja nenhuma, ele passou por um novo nascimento. Ele é um bem-aventurado. E não adianta estar em igreja se não tiver um novo nascimento. Sobre esse não tem o poder da segunda morte, primeira morte do corpo. A morte do corpo quer dizer a separação. Morte é separação. O corpo nunca acaba. Vai ressuscitar um dia. O corpo não é temporário, até aqui a vida aqui. Estou perto de completar 68 anos. Corpo, não sei até quando vai durar. Depois ele separa. Mas ele é eterno também. Esse, a carne e sangue, não, vai acabar. Mas depois vai ressuscitar. Agora, a segunda morte é para aquele que morreu sem Cristo. Aí ele ressuscita. Aí a segunda morte, a separação total, que vai estar lá na geena. Quando ressuscitar o corpo, na segunda ressurreição, aí vai ser jogado lá na geena, no lago de fogo. A Bíblia fala isso. Onde está o diabo e os falsos profetas. Mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Aqui fala da ressurreição da vida, que incluirá a todos os santos de Deus que tenha vivido, desde Abel até o último santo da grande tribulação. Vocês imaginam só? Irmãos, nós devemos dar graças a Deus, de Deus ter enviado, Deus ele é Deus, se não via um oferta, ele enviava outro, mas de ter enviado o verdadeiro Evangelho para lhe ensinar para nós como estudar a Bíblia, como que é a doutrina verdadeira, ensinar o que
que é quando a Bíblia está informando, quando é norma. Esse dia, um irmão em casa levou um assunto para mim, de criança, porque apresentou e tal, para escuta. O que a Bíblia disse aí? Apresentaram, né? Ela informou. Ainda expliquei como a oferta ensinava. Você vê, informativo e normativo. Quando é informativo, ela está informando, não precisa ser seguido. Normativo é para seguir. Eu nunca vi falar isso. Você aprendeu aquele dia, no primeiro em casa. Então, tudo que ela informa, não precisa seguir. Qualquer um. Ela não informa os pecados, os profetas, a negação de Deus, ela está informando. Não é uma norma para você se Pedro mentiu, também vou mentir, negar também. Davi adulterou, também vamos adulterar. Não, ela está informando. Ela informa os defeitos, as falhas. Tudo para o nosso ensinamento para nós. Então quer dizer que esses não terão o corpo glorificado. Os que morreram com Cristo. Todos os cristãos que têm parte na primeira ressurreição, ao mesmo tempo servirão como mediadores, junto com Cristo, isso no milênio, entre o povo que não é corpo glorificado, entre a população do mundo daquela época, por vir, no milênio, com Deus e Cristo, os 1000 anos, apresenta a idade do reino, quando Cristo não terá mais rival na terra. Então, irmãos, vamos ficar aqui e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, que foi para prender o inimigo. Então, esse capítulo que tem 15 versículos, como vocês sabem. Então, que Deus abençoe, que nós, estamos no caminho certo, podemos ficar com a fé firme e dar graças a Deus, nós somos bem-aventurados, aquele que nasceu de novo é uma parte da primeira ressurreição. Aquele que não tem um novo nascimento, se morrer, não tem parte. Não tem como depois consertar. Amém? E misericórdia para aquele que não aceitar. Aquele que não concluiu. Nós vamos orar. Amado Deus e Pai, agradeço aqui por mais essa oportunidade e pelo Senhor aqui presente e os que não vieram. Deus nos abençoe, tenha boa noite, possamos estar amanhã aqui, a glorificar o teu nome. Por Jesus. Amém. É uma oferecente para o Deus que ele tem o aniversário das sobrinha, o achato, ele no mercado. Pouquinho de vamos papai. Qual? Eu não entendi qual que é. 289. 289.
São Paulo, você lembra de oração, o irmão Luciano, ele pediu oração, diz que passou mal, está dando problema de rins, né? Está melhor, mas pediu oração. Fala com o Douglas, para mim. Senhor, né, agradecemos por esse culto que está terminando, né? Pedimos pelos irmãos que estão com problema de saúde, muitos deles, né, especialmente o irmão Luciano, né? A sua enfermidade, que o Senhor possa estar livrando ele do coração. Também da irmã Rosana, tudo que ela pede, tudo que ela deseja, tudo que ela almeja, né? Que o Senhor possa trazer misericórdia com ela, com a sua família, especialmente com o seu filho, livrando ele do mal, desse mundo. Amém. E que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um de nós, que possamos estar presente amanhã, nos cultos. Né? Agradecemos por tudo que tem feito por nós, mais uma vez, também pela recuperação do pastor e sua esposa, de todos que passaram, né, nessa igreja, que passaram por esse problema de saúde. Amém. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né, através do seu sangue derramado na cruz. Abençoe a casa que não está trabalhando, né? Amém. Todos os nossos filhos. E tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.